Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Aos Ombros de Gigantes. Hoje connosco temos Francisco Martins, um nome que muito provavelmente poucos conhecem, mas se usarmos a expressão mais corriqueira, Chico Pimenta, toda a gente sabe quem é. Francisco, boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde. Francisco, queria começar por lhe perguntar como é que foi a sua meninice. A minha meninice, como é que devia ser? Era como aquele rapaz da minha idade. Ficávamos na rua, íamos para a escola, depois os pais iam trabalhar e nós andávamos na rua, brincar uns com os outros, fazer carrinhos de rolamentos, carrinhos de rodas de cortiça, pregar partidas às pessoas, partidas assim quando era um vidro que partíamos à vizinhança, que não era no Alta Torre, onde eu morava não havia casas com vidros, ou outra. Mas era na Zambuja, para onde a gente andava, juntávamos era bandos, como diz aquela antiga dos bandos de pardais à solta, assim na Zambuja também havia. Aí então passávamos os dias assim, depois os pais vinham, queixas da gente fazer isto, fazermos aquilo, toca levar porrada, no outro dia tínhamos esquecido, já não devia, voltávamos ao mesmo. E fomos criados assim, depois até que acabámos a escola. E da escola, assim que acabámos a escola, era preciso ganharmos alguma coisa para ajudar os pais. Naquela altura trabalhávamos dois, era no campo normalmente, meu pai era pedreiro. E depois íamos para dar serventia, trabalhar em fábricas e essas coisas todas. E fui por aí, até que depois vim para trabalhar para a Câmara da Zambuja, da Câmara para a Eletricidade, da Câmara passei para a Fundação do Município de Ribatejo, do Município de Ribatejo passámos para a EDP. E depois estou reformado, cheguei a este ponto, estou reformado. Já não trabalho em mais lado nenhum. Trabalho para mim. O Chico vivia no Alta Torre. Nós sabemos, portanto, um bairro clandestino, não é? Não era clandestino. Não era... Aquele bairro foi feito com a autorização da Junta de Freguesia. Era num terreno da Junta de Freguesia. Uhum. E as pessoas, é claro, as pessoas que lá moravam eram gente da Zambuja. Com alguns que vieram de fora e fizeram lá também as suas casas. E faziam as casas. Não era barracas de madeira. Também lá havia, né? Mas, por exemplo, a minha casa era uma casa feita em tijolo, era uma casa normal. Só não tinha água e luz porque não havia lá, não havia nada disso. Mais tarde já havia, quando eu saí de lá para casar, já havia. Mas naquela altura não havia. Mas não era clandestino. As casas eram feitas com autorização da Junta de Freguesia. Pronto. Mas o Chico sente que de alguma forma o ambiente... A vivência lá era diferente, por exemplo, de morar no Recio ou morar no... Eu acho que sim, porque por uma questão de liberdade. Nós tínhamos todo aquele terreno, aqueles olivais e aquele, tudo para onde podíamos brincar, correr, não havia... E às vezes ia em volta da Zambuja, da vila, cá de baixo, iam ter connosco, íamos brincar por lá. Tínhamos lá 2 campos de futebol, que eram 2 estádios no Olival, que... Um deles tinha uma inclinação ali para aí de 25 graus. E a gente jogava ali, era o nosso estádio de futebol, era ali. Jogávamos, de vez em quando fazíamos um grupo de jogadores do Alta Torre contra um grupo de jogadores que vinham da vila e depois acabava tudo à pedrada. Os rapazes das angústias a fugirem por aí abaixo. Íamos com a cabeça partida e era assim que era engraçado. São coisas, vivências da minha mocidade que eu tenho saudades disso. Tenho saudades. Porque era mais novo e nós, quando somos mais novos, estamos melhor, não é? Francisco, como é que o Francisco aparece a cantar fado? Sabes que isso é uma coisa que veio, acho que vem dos pais, né? A minha mãe cantava muito bem o fado, o meu pai também cantava. E depois o meu pai ia trabalhar para o campo. Quando vinha, já vinha assim entre as 10 e as 8, como costumo dizer. E parava nas tavernas a cantar o fado. Eu, como andava por lá a brincar, às vezes juntava-me a ele, cantava lá o fado também. Na taverna, principalmente do Camarista, do Tony Isidro. E cantava lá também com eles. Aquela malta juntava-se, depois era mais uma redada de copos, que eu não bebia, né? O meu pai. Depois meu pai cantava outra fado. Era mais uma redada, quando ia para casa já ia cantar a baratinha. E foi aí que ganhou... o seu apelido, não é? Foi nessa altura que... Não, o apelido é Pimenta porque o meu pai era Pimenta. Uhum. E eu fiquei Pimenta precisamente por causa do nome dele. Pronto, e o Chico é o diminutivo de Francisco, não é? O Chico é o diminutivo de Francisco, exatamente.
e o Tito, que era o primeiro nome, era o Tito. Uhum. Que há muita gente a música que ainda se lembra, principalmente quem é do Alta Torre, lembra-se, mas do resto não, mais ninguém sabe. Francisco, como é que... Eu sei que o Francisco também participou nas récitas do centro paroquial. Que memórias é que tem Boas memórias. dessa camaradagem? Tenho muito boas memórias. Já, há muitos já lá estão, já partiram. Mas tenho muito boas memórias, que era, não havia mais casa nenhuma na Zambuja, mais recinto nenhum, onde se pudesse fazer teatro, fizemos lá peças de teatro, fizemos récitas, que chamava-se tudo récitas, porque era, aquilo não se podia fazer, chamar outra coisa, porque era vendido, em vez de bilhetes, eram convites, porque não se podia vender bilhetes naquela altura, né? O tempo do regime era outro. E fizemos lá coisas muito engraçadas, fizemos lá um género de revistas que a gente fazia, peças de teatro também, noites de fatos também, se fizeram lá noites de fatos no salão paroquial. Agora já não existe, depois nasceu por carga d'água, já ouvi dizer uma coisa, já ouvi dizer outra, então mandaram aquilo abaixo e o teatro desapareceu. Entretanto, depois houve para aí uma malta que continuou com aquilo, mas já não sei quem é que anda lá. Isso existe ainda. E nessas apresentações, portanto, muitas feitas no antigo regime, sentia de alguma forma alguma pressão das coisas que pudessem dizer, que pudessem cair mal ao regime? Lembro de alguns textos, de algumas coisas que eram escritas. Olha, o Henrique escrevia assim, que fazia aquelas coisas, escrevia. Outras eram coisas já escritas, mas eles tinham sempre o cuidado por causa da censura. Eu já ouvia falar que não se podia dizer isto, não se podia fazer aquilo. E eu lembro-me disso, mas nunca tivemos assim problemas com ninguém. Nunca aconteceu. Mas já se falava nisso. Portanto, quando a gente tinha os textos disto e daquilo, não era? Alguns duetos que íamos cantar lá, com o Lúcio acompanhava. O Lúcio era a nossa orquestra era o Lúcio. Pontevel, não sei se te lembras do Sim, Pontevel. Coordenista. Era a nossa orquestra, aquele músico espetacular. E lembro de a gente talvez falar nisso para termos cuidado com algumas coisas porque podia haver problemas. Mas nunca tivemos problemas nenhums, felizmente. Em relação, eu sei que também depois ajudou, na altura que era a Feira de Maio, ajudou a fazer aqui um pavilhão da Caridade. Da Caridade, exatamente. Explique-me lá, que pavilhão era esse? O pavilhão da Caridade foi um pavilhão que foi feito em Esteiras e em Caniço, que é agora onde é o Horta do Maia. E servia para fazermos certos eventos também, para angariar dinheiro para a Caridade, da Zambuja, para os mais necessitados. E fazíamos lá programas de fatos, fazíamos lá jantares e almoços, na altura da feira. E depois, fora da altura da feira, fazíamos programas de fatos. Aquilo mantinha-se lá durante o ano, depois fazíamos lá programas de fatos, à noite. E houve até uma altura que foi a missa Zambuja. Deixa-me lá, Francisco. Tinha os meus 18 ou 19 anos, para aí. E foi feito lá também, o programa foi lá feito também, as missas foi uma coisa muito engraçada. Fizeram-se lá coisas muito giras lá. E, portanto, isso era uma estrutura... montável, digamos assim, né? A gente às vezes chegava lá e a louça já tinha desaparecido e outras coisas tinham desaparecido porque as pessoas entravam através da parede, não é? Aquilo eram coisas encostadas umas às outras, caniço, né? E as pessoas às vezes entravam lá estava um buraco onde tinha entrado o rato e saído, assim, mas era uma coisa fraquinha, mas pronto, mas é claro, depois aquilo com a noite, umas candeiazinhas, aquilo estava muito engraçado, muito giro, com umas mantas, saudades que eu tenho daquilo, que era muito engraçado. Eu tenho lá fotografias até dessa coisa ainda, de vez em quando dou uma vista de olhos a isso. Agora, queria falar de uma coisa que eu acho que é, para todos os zambujenses, um motivo de orgulho, que é o fado da Zambuja. Como é que... Conte-me lá a história, como é que... O fado da Zambuja veio precisamente de um programa de uma récita, no Salão Paroquial. Estava lá o Sebastião Mateus Areco, o Sebastião Mateus Areco teve muito tempo fora da Zambuja, trabalhava, não sei, nas suas lides, não sei para onde, lá para Constância, salvo erro. E ele depois veio uma récita, ele nessa altura parece-me que já era ensaiador do resto folclórico da Zambuja. E mostrou-me aquele poema. E eu disse, Sebastião, isto é muito bem cantado no fado do corrido ou no fado de moraria. E ele disse, queres cantar isto? Quero. E acho que na récita a seguir apresentei logo aquilo.
E pronto, e fiz uma gravação com esse fado, é o ex-libris meu ex-libris. A Zambuja é uma terra de velhinha tradição, tem campos fartos e ricos E um zambujeiro por brasão. E eu lembro-me, creio que foi em 85, que se fez aquele programa da Zambuja que deu na RTP, onde o Chico Pimenta A Zambuja é Ribatejo. canta esse fado ali. Isso é naquela casa do António Vidal, cá em cima, junto à Rua do Gado. Vestido de campino. Vestido de campino. Como é que foi? Com o cavalinho como é que ele chamava o cavalo? Era o Espadanal. Esse cavalo era o cavalo do Rui Gonçalves. Foi um programa muito giro, aquilo foi um programa de fases ali onde cantámos vários, não é? Outros cantaram noutros pontos da vila. Esse filme foi um giro, foi muito bem feito. E depois houve também até uma desgarrada na casa do Florencio, cá em baixo, onde eu toco a gaita de vezes, mais o Sebastião Arenque. E aquele programa realmente foi... Está um filme muito giro para quem é da Zambuja. Para quem não conhece, para quem não conhece, devia ver aquilo. Está no YouTube, é pesquisar a Zambuja. A Zambuja é Portugal. A Zambuja é Portugal. Ou a Zambuja é Ribatejo. A Zambuja é Ribatejo. A Zambuja é Ribatejo. Pesquisando, encontramos, e de facto também é um programa onde também lembra sítios da nossa Zambuja e gentes, e onde o Sebastião também parece ainda... Há muito giro. Tem aquela na feira, como é que chama aquilo? Na Escola Velha. Sim. Os miúdos da grade, o rancho folclórico. Que alguns agora são elementos do rancho. São indivíduos já com uma certa idade agora, já, não é? Com certa idade, já são pessoas com 50 anos, alguns, portanto, já viam a idade que eles tinham para aí 7 ou 8 anos, acho que isso foi, não é? Agora, gostava de lhe fazer, não sei se é bem uma provocação, mas o Francisco era daquelas pessoas que sempre que havia uma noite de fados em Zambuja, o nome de Chico Pimenta era sempre o cabeça de cartaz. De repente, deixamos de ver cartazes com o Chico Pimenta. O que é que aconteceu? Tudo tem o seu tempo. A razão mais lógica é essa. Tudo tem o seu tempo, não é? Depois é assim, naquela altura era mais novo, estava sempre bem, saía sempre bem, mas passa uma altura que a gente já não tem aquela vontade de sair do nosso conforto. E foi mais por causa disso também. Ou outra razão. E depois a gente, quando não está treinados, né, deixamos de andar na volta, depois já não temos aquela disposição e nem aquela qualidade depois para fazer de novo. E eu fui-me acomodando, eu sou um bocadinho comodista, que eu tenho que dizer contra mim, fui-me acomodando e não... Fiquei assim, mas de vez em quando são situações em que eu não posso dizer que não há pessoas, são situações enfim, para o fulano tal, para a pessoa tal, porque eu tenho consideração e eu, de vez em quando, ainda faço a minha perninha. Mas é claro, cada vez menos. Eu lembro-me, e muita gente se lembrará, que o Chico Pimenta foi, se calhar, das primeiras, vou dizer assim, se calhar, vedeta daqui da Zambuja a aparecer nos programas de televisão. Vedeta com vedeta. Pronto, não é? Mas pronto, assim, o que é que sentia ir à televisão e dizer sou o Chico Pimenta da Zambuja? Todos nós temos o nosso ego, não há ninguém que não o tenha, não é? Mas nunca fui muito envaidecido com essas situações. Para mim era normal. Porque eu sabia que aquilo era uma coisa agora, daqui a pouquinho já não era. Porque eu não tinha a intenção de fazer a carreira. De forma que não me incomodava muito. Para mim estava tudo bem. Nem me envaidecia sequer. Embora, todos nós gostamos de saber que há o fulano que estou a ver isto, que estou a ver aquilo. Todos nós temos o nosso ego, não é? Mas de alguma maneira também se sentia orgulhoso de estar a representar a sua terra. Exatamente, pois. Quem é que não gosta de representar a nossa terra, não é? Tudo o que, quando vieram ter comigo em prol disto, em prol daquilo, eu sempre colaborei. Tanto são coisas da nossa terra, até fora da nossa terra, não é? Até
pelos concelhos de Alenquer, concelho da Rua das Avinhas, andei muito tempo por aí para esses lados. E gostava de fazer, gostava de ajudar, de colaborar, quanto mais que não for para a Zambuja, não é? Agora vou aproveitar que eu tenho aqui um homem de raízes, das tradições. Como é que o Francisco, no seu tempo de juventude, via a Feira de Maio? Que era? Não falo da Feira de Maio, quando a Feira de Maio deixou-me as recordações que eram sempre dias para mim como difíceis de passar. Quando eu era miúdo, o meu pai vinha do campo, depois de um dia de trabalho, o meu pai e outros da idade dele descalçavam as botas, arregaçavam as calças, e os touros na rua vai de beber pica no Tony Isidro e vai de andar atrás dos touros. E eu andava sempre a correr de um lado e para o outro, a chorar a ver se via o meu pai, que tinha um medo que me pelava daquela situação. Até que acabava a Feira de Maio e eu ficava em paz, ficava bem. Mas eu tinha mesmo terror na altura da Feira de Maio, quando era miúdo, por causa do meu pai. Depois fiquei mais descansado, que ele já não se metia naquilo. Mas lembro perfeitamente disso. Minha mãe ia buscar precisamente por causa de eu andar sempre a correr a ver se via o meu pai. Cheio de medo, não é? Portanto, nunca foi de se aventurar aí do lado de dentro. Sim. Sempre do lado de fora, eu estava bem. E como é que era? E de preferência, se estivesse lá assim, algum sítiozinho onde ver também o meu pinco, eu também Pois, gostava. era exatamente isso que eu ia perguntar. Nós conhecemos a Feira de Maio, não é? Este espírito tertuliano. No seu tempo também já era assim, já havia esses grupetas. As estruturas é uma coisa mais recente na Zambuja. Antes não havia muito isso. As pessoas tinham as tavernas, tinham os cafés, poucos cafés. Aliás, antigamente eram só tavernas que havia na Zambuja, né? E as pessoas juntavam-se nas tavernas, iam ver um pito e tal, estavam a ver aquilo, os mais afoitos iam lá para dentro. Umas tertúlias lá, havia uma ou outra, talvez a do César Camarista, acho que quem mais 2 ou 3 tertúlias. Agora é porta sim, porta não, quando é na Feira de Maio, ainda bem que é assim. E a malta que gosta daquilo, é bom que se divirtam. Estamos quase com a feira à porta outra vez. É verdade. Francisco, lembra-se assim de algum facto, alguma história que tenha-lhe acontecido aqui em Zambuja, que tenha sido de alguma forma mudado a sua vivência? Pode ser uma coisa, não tem que ser algum facto curioso. A minha vivência foi quando estava na Récita, na altura dos meus 15 anos, era o presidente da Câmara, o Pedro Zé Vidal. E depois ele é que falou com a assistente social, que era a dona Lala, para pedir, junto ao presidente da Câmara, para eu ir para a Câmara, para perder eletricidade, eletricista. E fui. Depois tivemos aqui, foi Câmara ainda durante o ano, depois passou para a Federação do Município do Ribatejo, isso mudou completamente a minha vida, depois passámos para a EDP. Na EDP é que as coisas mudaram completamente em relação a tudo, a qualidade de serviço, a qualidade monetária, todos esses pormenores. Isso mudou uma vida completamente, de tal forma que foi a partir daí que comecei a aquilo, nunca mais saí de lá. Pronto, saí até a reforma, reformei-me, estou reformado agora, e foi isso. Foram 40 anos que lá andei a trabalhar. O Francisco há pouco disse-me que quando se ia apresentar como fadista também não ia com muita pretensão, porque nunca pensou fazer disso uma vida profissional. Eu, quando foi na gravação daquele disco, houve ali uma situação que também me marcou. Foi que eu depois fomos apresentar o disco lá a um senhor chamado António Fortuna, que era um dirigente, não um dirigente, era um empresário de artistas, muito famoso. Ele tinha muito gosto naquela altura. Depois fomos lá, ele teve a ouvir o disco, uns whiskyzinhos e tracalareca, e ele disse-me assim para mim: mas Chico, olha, tu a partir da manhã, se for preciso, eu arranjar trabalho para ti. Espetáculos. Pode ser a partir já da manhã. Tens que me dar 24 horas para me dar a tua disponibilidade. Total. Eu fui para casa, não dormi nessa noite, não dormi. Ora, eu já estava há muitos anos na EDP, já tinha filhos. Meus filhos eram
os agalotes, né? Já eram grandinhos, crescidos. E eu dizer assim, pá, eu agora vou largar isto, vou-me dedicar a uma vida que nunca foi a minha, praticamente nunca andei assim nestas coisas. Tenho andado, mas é assim, né? Coisas amadoras. Isto é uma volta muito radical na minha vida. E depois tive que telefonar para ele e dizer, olha, Sr. António, sou desculpe, mas eu não tenho disponibilidade para isso. Ficamos em stand-by. E fui até hoje, nunca mais. Disse-me logo que a partir dali podia-me arranjar espetáculos, tanto podia ser no Algarve como podia ser no Norte, mas tinha que me dar a disponibilidade total. E eu não. Eu depois comecei a ir também a umas entrevistas de rádio, fui à Antena 1, fui a vários sítios, não sei o quê. Aquilo que gostava, porque eu não acho que definitivamente não nasci para isso. Minha vida não foi feita para andar no espetáculo, para ser artista profissional. E fiquei por aí e acho que não me arrependo. Quem é que naquela altura eram assim as suas referências do fado? A minha referência tinha o Fernando Farinha, o Fernando Maurício, no outro estilo, Manuel de Almeida, homens. E havia, naquela altura, havia gente a cantar o fado como deve ser. Muita gente a cantar bem o fado. Amália Rodrigues, claro. Teresa Tarouca. Havia fadistas a cantar bem. Tristão da Silva. Tínhamos gente a cantar muito bem naquela altura. Agora também há gente a cantar bem, mas já não sei se era porque nós naquela altura. Mas eram pessoas que cantavam, eu mandava um fado, tinham voz, eu mandava um fado. Agora vejo as pessoas assim um bocado acanhadas, parece que estão a cantar acanhadas, não têm aquela voz que as pessoas tinham antigamente. Não sei se pode impressão minha, mas não é impressão minha, porque eu sei bem. Eu sei bem quando as pessoas cantam ou não cantam. Há os cantores e há os impostores, como vi na televisão. Mas há muito bons cantores. Ia-lhe perguntar exatamente por causa disso, o que é preciso para ser fadista? Acha que é só cantar bem? Eu acho que é um estado de alma, isso nasce com a pessoa também. Isso acho que nasce com a pessoa porque a partir de uma certa hora, de um certo estado de espírito, nós sentimos o fado e há alturas que nós não estamos e cantamos melhor, e canta-se melhor, sente-se mais, sai mais cá para fora o fado, e nós cantamos para fora. E quando não estamos naquele espírito do fado, naquela inspiração que o fado nos dá, se não der também não é fado. As coisas já não são assim, já não cantam, já não sai, a voz não é a mesma, não sai como deve ser, é completamente diferente. Eu acho que é um estado de alma. Vou ser fadista, eu cantar o fado é um estado de alma. O Chico Pimenta tem a noção que é a referência do fado na Zambuja? Eu acabei de dizer que sei ouvir e sei-me ouvir e sei ouvir os outros, não é? Nós não podemos estar agora a dizer que é assim, que é assado, só para fingir que não sou fingir nessa coisa. Eu sei muito bem o valor que tenho e sei muito bem ouvir os outros, quem canta e quem não canta. Mas uma referência também não me considero referência, não. Não me considero. Acho que sou como sou pessoa simples, despretensioso nessa situação, não olho a isso. E gosto de ouvir até certas vozes cá na Zambuja também. Há aqui umas vozes a cantar muito bem. Por exemplo, que é aquele... Não quero falar em nomes. Vou falar em nomes porque depois pode ferir suscetibilidades e não. Percebo, mas há pessoas a cantar bem. Ainda há bons fadistas. Ainda há bons fadistas. Cada um no seu estilo, mais voz ou com menos voz, mas há pessoas a cantar bem. E ainda bem. E parece-me que há uns rapazitos agora também cantam muito bem. Cantam também aí agora a começar, que é para não acabar a... O Centro Cultural tem uma escola de fado. O Francisco acha que o fado se ensina? Não, o fado pode-se educar. E pode-se, como é que eu devo dizer, inspirar nas pessoas, pode-se incutir, não é? Pode-se incutir de alguma forma o gosto pelo fado. O gosto pelo fado. Talvez não é a mesma coisa que você fadista, não é? Ajuda realmente. Mas não é propriamente uma forma de fazer as pessoas fadistas.
Compreendes onde eu quero chegar? Sim. Senão, as pessoas não têm que ser fadistas por estarem para uma escola de fado, que é o que eu disse há bocadinho, às vezes nasce lá está o poeta que dizia, não é fadista quem canta, mas sim quem nasceu fadista, né? E eu acho que isso é um bocadinho assim. O que é que o Francisco tem saudades da Zambuja? Tenho saudades quando era mais novo, sendo que quando era mais novo, se passíamos os pardais, andávamos, correríamos, andávamos. Nesses tempos, eu acho que eram tempos mais sãos, embora com mais carências, várias ordens, mas o tempo era mais, as pessoas eram mais sãs e não havia assim tanta coisa como há agora, pronto. E eu tenho saudades por causa disso. E a gente dava-se bem com toda a gente que se conhecia. E agora não é a mesma coisa. É a saudades que eu tenho é disso. O que é que a Zambuja tinha que já não tem? Ora, a Zambuja tinha muitas tabernas, como eu já falei há bocadinho. Tinha muitas tabernas, tinha os campos naquela altura, os campos a fervilhar de gente, trabalhar nos campos, que era bonito de ver. Tinha a Feira de Maio, como falámos da Feira de Maio, mas era diferente, porque eu lembro, na altura começavam a vir os eucaliptos para cortar, para fazer as tranqueiras, e assim que vinham os eucaliptos, as matas já não tinha seco nenhum, não é? Ver aquilo, o pessoal lá a amarrar aquilo com cordas e a pregar com das cavilhas e tal, até que acabava a feira, quando vinham os carros de choques, que eram aqueles carros que não são agora, com muita ferro em volta, que faziam muito barulho. A gente saía da escola, estávamos na escola, saíamos da escola, fugíamos da escola. Íamos para lá, quando os homens cuidavam lá da pista, já a gente estava naquela rampazinha que existia uma rampa na Feira de Maio antiga, onde era a Feira de Maio antiga, durante o teu tempo, já não te lembras disso, com certeza. Era ali onde é que é agora o Gaibel, aí é que era a Feira de Maio, né, nesse sítio. Tinha o Ribeiro ao meio, de um lado era do gás, do outro do lado que era quinquilharia e divertimentos, essa coisa toda. E já a gente estava a empurrar um carrinho daqueles para empurrar para rampar abaixo, para dar, rapaz, lá vinham eles a correr atrás da gente, deixa-me vai. Era diferente, as coisas eram completamente diferentes. E tenho saudades dessas coisas. Francisco, este podcast serve para preservarmos estas memórias vivas de pessoas que fizeram a Zambuja, mas também queremos deixar daqui, de alguma forma, também uma visão para o futuro. E aquilo que eu lhe perguntava era que conselho é que o Francisco quer deixar para os azambujenses da amanhã? Essa pergunta é difícil de responder, porque da maneira como as coisas estão agora já há coisas que não haviam antigamente, que as pessoas se agarram, as pessoas antes vinham para a rua, falavam umas com as outras, agora têm televisões, têm tudo em casa, não saem. Ia-se ver no cinema antigo da Zambuja, ao dia lá, que não tinha televisão em casa sequer, quanto mais cinemas. As pessoas não saem de casa, as pessoas agora estão mais comodistas, não saem, pelo menos eu onde eu estou mais inserido, não saem, não convivem como conviviam antes. As pessoas antes conviviam mais, era diferente. E as pessoas agora, como já têm essas coisas todas, é muito difícil agora para mudarem as coisas de outra maneira, porque já têm aquilo que nós não tínhamos na altura. Estás a perceber? Isto não sei como é que... Não posso dar conselhos nenhum, é difícil. Façam pelo menos, tentem-se manter boa gente, que é o mais importante. Percebes? E não se agarrarem tanto eu acho que há muitas coisas que as pessoas não... Olha, por exemplo, eu vejo as crianças, já crianças ainda, agarradas um dia inteiro aos telemóveis, né? Até a comer, e quando estou a comer, ainda ontem eu vi isso, estão a comer e estão... Às vezes até erram um pouco e dizem assim, mas isso é claro. São coisas que nós não temos mão nisso. Acho que as pessoas deviam perder um bocadinho mais esses hábitos e conviverem mais uns com os outros e serem boa gente, principalmente. Muito bem, Francisco, muito obrigado pela sua presença. Eu não lhe vou pedir para cantar o fado agora, não,
Mas vamos terminar este episódio com uma atuação sua que fez no ano de 2024 no Centro Paroquial, a quando das distinções honoríficas. Portanto, terminaremos este episódio, se nos permite, com a imagem do fado A Zambuja é a Minha Terra, interpretado. Mas eu, entretanto, quero agradecer realmente esta oportunidade, porque é bom, e bem-ajam quem faz isto, porque eu nunca vi mais alguém na Zambuja fizesse este trabalho que vocês estão a fazer, que é muito útil para a Zambuja também, para os vindouros, para os que estão e para os vindouros. É bom que realmente fique alguma imagem daquilo que era a Zambuja e que eram as pessoas da Zambuja antigamente. Bem. Bem-ajam. Francisco, muito obrigado. Obrigado. Quanto a vós, despedimos-nos então com o fado da Zambuja. Antes de me despedir, esqueci-me, estava-me a esquecer, tenho aqui um presente para si. Uma caixinha de bolachas. Muito obrigado. Dos Zambujitos, as bolachas dos Zambujitos do Brasão. Exato, bolachas com sabor a tomate. Quanto a vós, agradecer a vossa presença e encontramos-nos no próximo episódio. Muito obrigado. Minha Zambuja, uma terra de velhinha tradição, tem campos fartos e ricos e um zambujeiro por brasão. Tem campos fartos e ricos e um zambujeiro por brasão. De uma colina a ver o Tejo emproada, foi a Zambuja fundada sob o signo da Macina. A seus pés fica a campina onde o gado bravo berra e os sentimentos que encerra são de raça lusitana, garbosa ribatejana. É a Zambuja uma terra que é castiça e tem nobreza, ninguém o pode negar e bem se pode orgulhar de ser vila portuguesa. A sua maior grandeza é saber lutar pelo pão, crer em Deus com devoção e acolher com humildade e a franca hospitalidade, velhinha tradição agrária por natureza. Da terra lhe vem sustento, de onde mantém com provento maior fonte de grandeza. Vaidade ou sigeleza, tem jardins com manjericos, outros pares de namorico, respiram felicidade, em abono de verdade, tem campos fartos e ricos, que importa a língua maldosa, se a Zambuja por seu bem sabe ser extremosa mãe e madrasta carinhosa, terra de gente briosa que não sabe dizer não e abre o seu coração a quem nela faz o ninho. Tem na praça um florinho e o zambujeiro por brasão. Tem na praça um florinho e o zambujeiro